a ideia de vender o trabalho do Eisner surgiu junto com o Paulo Serrano, que estava trabalhando numa TV a cabo, no momento em que a TV a cabo estava se estabelecendo no Brasil, nos anos 90, e que não tinha conteúdo nacional, e aí havia uma demanda de, a gente precisa de conteúdo. E aí a gente teve esse momento em que eu disse assim, eu não sou ninguém, eu não sou o João Moreira Salles, né? Ninguém me conhece, então o que eu vou fazer? Eu vou produzir o melhor piloto do planeta. E eu fiz um piloto incrível, assim, a gente foi e pegou o pessoal de computação gráfica, e pegou a Rob Digital, topou sonorizar de graça, peguei atores e não sei o que vamos fazer, e a gente fez um piloto em cima de uma vinda do Eisner, porque eu criei uma conexão com o Eisner afetiva muito grande, que ele vinha ao Brasil e me dizia, mas eu estarei no Brasil em tal lugar e lá ia eu. Tanto que ele esteve no Brasil ao todo 7 vezes, e eu estive com ele 5 vezes. As 2 primeiras eu não estive porque eu não tinha nascido. Depois que eu nasci, eu estive com ele todas as vezes. Tá bom, então eu tenho que perguntar uma coisa. Como foi que você conheceu o Will Eisner? Então, aí ele me disse, eu estarei aí em julho. E eu já tinha sido convidada para o aniversário dele, não sei o que, eu já tinha tido essa ideia. Eu fui convidada para ser âncora de um trabalho na televisão sobre quadrinhos. Aí os caras me deram um texto para ler, assim, falaram assim, olha, é o aniversário do Karl Barks, que é o criador do Pato Donald, que vai ser no Museu de Boca Raton, na Flórida, 90 anos ele vai fazer. Aí eles me deram esse texto para eu ler, que eram várias garotas para fazer o teste. Aí eu fui lá, que assim, eu já trabalhei em rádio, me formei em teatro também. Aí eu fui lá fazer o teste, aí eu tinha sido convidada para o aniversário de 80 anos do Eisner. Eu tinha sido, eu e o Álvaro de Moura, os únicos 2 brasileiros que tinham sido convidados. E eu tinha acabado de receber o convite e era uma festa surpresa no Museu de Boca Raton, na Flórida. Eu falei assim, pô, eu não vou ler nada de aniversário do Karl Barks, eu vou chegar para esse cara, eu vou falar que vou tocar a real para eles. Né? Dizer assim, olha só, gente, eu venho aqui, mas não é para convidar vocês para o aniversário do Karl Barks, eu vim convidar para o aniversário do Will Eisner. Pô, já ganhou e tal. Claro que não deu certo, porque o programa não se vendeu. E eu fui escolhida na câmera, mas não naufragou o projeto. E aí eu também não consegui ir para a Flórida, para o aniversário do Eisner, porque eu não tinha dinheiro na época, eu estava comprando a minha casa. E aí esse cara falou para mim, você tem que ir, eu levo uma câmera, porque vai estar o Mort Walker, vai estar todo mundo lá, você vai entrevistar todo mundo e a gente vai fazer um documentário, vai vender esse documentário. Aí eu, puxa, não foi. Aí ele me falou, eu vou para os 100 anos de Belo Horizonte. O pessoal que fez a Bienal do Rio, a criança da Bienal, foram para Belo Horizonte e estabeleceram lá um evento. O Roberto Ribeiro, que é o chapa até hoje, que faz a Rio Comic Con. E aí eu disse, bora fazer esse negócio em Belo Horizonte. O que a gente faz? E aí a gente juntou um grupo assim, de pessoas que vão fazer essa parceria, bora para Belo Horizonte. E eu, como produtora, eu sou uma produtora nata, porque eu não fiz aula de produção, até me perguntaram, você estudou isso? Eu falei, não, mas acho que eu sou mulher. Acho que eu sou mulher, porque assim, o homem, ele quer resolver, ele paga para resolver as coisas. E a mulher dá um jeitinho. Então ele falou para mim assim, a gente fez um projeto, fizemos um projeto escrito, e eu falei, a gente tem que arranjar uma produtora que faça uma parceria com a gente em Belo Horizonte. E aí procuramos várias produtoras. E aí as produtoras deram orçamento, a gente pegou esse orçamento, tinha uma que era carésima, e tinha outra que era baratinha. Aí ele falou assim, não, vamos lá na baratinha, que a gente vai se dar bem, que a gente vai fazer na baratinha. Eu falei, claro que não, a gente vai na carésima e pede pra fazer de graça. Eu falei, como assim, você tá louca? Eu falei, é lá que a gente vai se dar bem, e não deu outra. A gente foi lá, apresentou na carésima, falou, olha, esse é um projeto do cacete, vocês vão adorar e tal, e eles compraram a ideia e eu fui lá para Belo Horizonte. Eu montei, construí 2 cenários. Eu construí um cenário que reproduzia o estúdio, onde ele fez, onde ele trabalhava em Nova York. Isso, gente, a gente estava falando do Ziraldo, eu já estou falando do Eisner, tá vendo? Isso é para vocês assistirem o documentário amanhã. E podem comprar também para assistir em casa no conforto, né? Mas o fato é que eu construí esse cenário e o outro cenário que foi o principal da entrevista. Essa entrevista foi, finalmente, a base de todo o documentário, para a gente produzir o bom piloto e para a gente vender o projeto e poder depois ir para os Estados Unidos e completar com as outras entrevistas que faltavam.